Cenário de tragédia. Esta refrega, atroando ao norte, ecoava no acampamento. Alarmando, atestadas de curiosos, todas as casinhas adjacentes à comissão de engenharia formavam a plateia enorme para a contemplação do drama. Assestavam-se binóculos em todos os rasgões das paredes. Aplaudia-se. Pateava-se. Estrugiam bravos. A cena unreal, concreta, iniludível, aparecia-lhes aos olhos como se for uma ficção estupenda, naquele palco revolto, no esplendor sinistro de uma gambiarra de incêndios. Estes progrediam, constrangidos, ao arrepio do sopro do Nordeste, esgarçando-lhe a fumarada amarelenta, ou girando-a em rebojos largos em que fulguravam e se diluíam listrões fugazes de labaredas. Era o sombreado do quadro, abrangendo de extremo a extremo e velando de todo, às vezes, como telão descido sobre um ato de tragédia. Nesses intervalos desaparecia o arraial. Desaparecia inteiramente a casaria. Diante dos espectadores estendia-se, lisa e pardacenta, a imprimadura, sem relevos, do fumo. Recortava-a, rubro e sem brilhos, a uma chapa circular em brasa, um sol bruxuleante de eclipse. Rompia-a, porém, de súbito, uma lufada rija. Pelo rasgão enorme, de alto a baixo aberto, divisava-se uma nesga do arraial, a bandos estonteados de mulheres e crianças correndo para o sul, em tumulto, indistintos entre as folhagens secas das latadas. As baterias da favela batiam-nos de frente. Os grupos miserandos, entre dois fogos, fustigados pela fuzilaria, repelidos pelo canhoneio, desapareciam, por fim, entaliscados nos escombros, ao fundo do santuário. Ou escondiam-nos outra vez, promanando da combustão lenta e inextinguível e rolando vagarosamente sobre os tetos, os novelos de fumo, compactos, em cúmulos, alongando-se pelo solo, empolando-se na altura, num tardo ondular de grandes vagas silenciosas, adensando-se e desfazendo-se à feição dos ventos, chofrando a frontaria truncada da igreja nova, deixando lobrigar-se um pedaço de muramento esboroado, e encobrindo o logo, dissolvendo-se adiante sobre um trecho deserto do rio, espraiando-se mais longe, delidos, pelo topo dos outeiros. As vistas curiosas, dos que pelo próprio afastamento não compartiam a peleja, coavam-se naquele sendal de brumas. E quando estas se adunavam impenetráveis, em toda a cercadura de camarotes grosseiros do monstruoso anfiteatro explodiam irreprimíveis clamores de contrariedades e desapontamentos de espectadores frenéticos, agitando os binóculos inúteis, procurando adivinhar o enredo inopinadamente encoberto. Porque a ação se delongava. Delongava-se anormal, sem o intermitir das descargas intervaladas, o tiroteio cerrado e vivo, crepitando num estrepitar estrídulo de tabocas estourando-nos taquarais em fogo. De sorte que por vezes pairava no ânimo dos que o escutavam, ansiosos, o pensamento de uma surtida feliz. Dos sertanejos, saindo pelas tranqueiras rotas ao norte. Os ecos dos estampidos, variando de rumos, torcidos em ricochete pelos flancos das colinas, subindo de intensidade no nevoeiro compacto, desviavam-se. Estalavam-lhes perto, à direita e à retaguarda, dando a ilusão de um ataque do inimigo escapo e precipitando-se em tropel, num revide repentino. Trocavam-se ordens precípites. Formavam-se os corpos de reserva. Cruzavam-se inquirições comovidas. Ouvia-se, porém, longínquo, um ressoar de brados e vivas. Corria-se aos mirantes acasamatados. Retomavam-se os binóculos. Uma rajada corria, em sulco largo e límpido, pela cerração. Dentro, talhando-a de meio a meio, e desvendando de novo o cenário. Era um desafogo. Vozeavam aclamações e aplausos. Os jagunços recuavam. Por fim se viu, estirando-se até ao caminho do cambaio, uma linha de bandeirolas vermelhas.
Estava bloqueado Canudos. A nova chegou em pouco ao acampamento de onde largaram. A espora fita, correios para Monte Santo, levando-a, para aqui de lá. O telégrafo espalhasse no país inteiro. Circuitava agora toda a periferia do povoado uma linha interrompida de tranqueiras, nos intervalos das quais não havia. Escoar-se mais um único habitante, e a leste, o centro do acampamento, a retaguarda da linha negra, centralizada pela 3ª Brigada. Ao norte, as posições recém-expugnadas, alongando-se guarnecidas sucessivamente pelo 31º, ala esquerda do 24º, 38º, ala direita do Batalhão Paulista e o 32º, de Infantaria, cortando as estradas do Uauá e a Várzea da Ema, em todo o quadrante de noroeste. Guarnições espaçadas, ladeando o redente artilhado no extremo da vereda do Cambaio, a favela e o baluarte dominante da 7 de setembro, ao sul. Ainda que em fragmentos, traçara-se a curva fechada do assédio real, efetivo. A insurreição estava morta. Últimos dias. Capítulo I. O estrebuchar dos vencidos. Écio cedeu, então, um fato extraordinário de todo em todo. Imprevisto. O inimigo desairado reviveceu com vigor incrível. Os combatentes, que o enfrentavam desde o começo, desconheceram-no. Haviam-no visto, até aquele dia, astucioso, negaciando na maranha das tocaias, indomável na repulsa às mais valentes cargas. Sem par na fugacidade com que se subtraía aos mais improvisos ataques. Começaram a vê-lo heróico. A constrição de milhares de baionetas circulantes estimulara. O enrijara-o e dera-lhe, de novo, a iniciativa nos combates. Estes principiaram desde 23, insistentes como nunca, sulcando todos os pontos, num rumo gigante, estonteador, batendo, trincheira por trincheira, toda a cercadura do sítio. Era como uma vaga revolta, desencadeando-se num tumulto de voragem. Repelida pelas tranqueiras avançadas de leste, refluía numa esteira fulgurante de descargas na direção do Cambaio, arrebentava nas encostas que ali descem, clivosas, para o rio, recebia em cima e em cheio, a réplica das guarnições que as encimavam, e rolava, envesgando para o norte, acachoando dentro do alvéolo do Vazabarris, até se despedaçar de encontro às paliçadas que naquele sentido represavam, volvia vertiginosamente ao sul, viam-na ondular, célere e agitante, por dentro do arraial, atravessando-o. E logo depois marulhar, recortada de tiros, na base dos primeiros esporões da favela, saltava de novo para o leste, torcida, embaralhada, estrepitosa, e batia à esquerda do quinto da Bahia, era repelida. Caía adiante sobre a barreira do 26º, era repelida, retraía-se daquele ponto para o centro da praça, inflectindo, serpeante, rápida, e quebrava-se, um minuto depois, sobre a linha negra, passava indistinta, mal vista ao clarão fugaz das fuzilarias, e corria mais uma vez para o norte, chofrando os mesmos pontos, repulsada sempre. E atacando sempre, num remoinhar irreprimível e rítmico de ciclone. Parava. Súbita quietude substituía o torvelinho furioso. Absoluto silêncio descia sobre os dois campos. Os sitiantes deixavam a formatura do combate. Mas repousavam alguns minutos breves. Um estampido atroava na Igreja Nova, e viam-se-lhe sobre as cimalhas fendidas, engrimponados nas pedras vacilantes, vultos erradios, cruzando-se, mal firmes sobre escombros, correndo numa ronda doida. Tombavam-lhes logo em cima, revessadas de todos os trechos artilhados, lanternetas desabrolhando em balas. Não as suportavam. Desciam, em despenhos e resvalos de símios, daqueles muradais. Perdiam-se nos pardieiros próximos ao santuário. E ressurgiam, inopinadamente, junto de um ponto qualquer da linha. Batiam-no, eram repelidos, atacavam as outras trincheiras anexas, eram repelidos, caíam sobre as que se sucediam, e prosseguiam no giro, arrebatados na rotação enorme dos assaltos.
Os que na véspera desdenhavam o adversário entaipado naqueles casebres assombravam-se. Como nos maus dias passados. Mais intensamente ainda, jugulou-os o espanto. Cessaram os desafios imprudentes. Determinou-se, de novo, que não soassem as cornetas. Só havia um toque possível, ó Ude. Alarma, e este o inimigo eloquentemente o dava. Despovoaram-se os cerros. Terminou o fanfarrear dos que por ali se estadiavam, desafiando tiros. Valentes de fama, premunidos de cautelas, fraudejavam-nos, as rebatinhas pelas passagens cobertas, curvando-se, e transpondo aos pinchos os pontos enfiados. Tornaram-se outra vez dificílimas as comunicações. Os comboios desde que apontavam ao sul, na crista dos morros, pela estrada do Calumbi, começavam a ser alvejados, desciam nos precípites e alguns comboieiros vinham cair feridos no último passo. A entrada do acampamento. A situação tornou-se, de repente, inaturável. Não se compreendia que os jagunços tivessem ainda, após tantos meses de luta, tanta munição de guerra. E não a poupavam. Em certas ocasiões, no mais agudo dos tiroteios, pairava sobre os abarracamentos um longo uivar de ventania forte. Projetis de toda espécie, sibilos finos de Mannlicher e Mauser. Zunidos cheios e sonoros de Comblain, rechinos duros de trabucos, rijos como os de canhões revólveres, transvoando a todos os pontos, sobre o âmbito das linhas, sobre as tendas próximas aos quartéis generais, sobre todos os morros até ao colo abrigado da favela, onde sesteavam cargueiros e feridos, sobre todas as trilhas, sobre o alvéolo longo e tortuoso do rio e sobre as depressões mais escondidas, resvalando com estrondo pela tolda de couro da alpendrada do hospital de sangue e despertando os enfermos retransidos de espanto, despedaçando vidros na farmácia militar anexa, varando, sem que se explicasse tal abatimento de trajetória, as choupanas de folhagens, a um palmo das redes, de onde pulavam, surpreendidos, combatentes exaustos, percutindo como pedradas rijas, as paredes espessas dos casebres da Comissão de Engenharia e Quartel-General da Primeira Coluna cimbrando, em sibilos de vergastas, o pano das barracas, e fora das barracas, dos casebres, dos toldos, das tendas, estralando, ricochetando, ressaltando, disparzindo nos flancos das colinas, sobre as placas xistosas, quebrando-as e esfarelando-as em estilhas, numa profusão incomparável de metralha. A luta atingia febrilmente o desenlace da batalha decisiva, que arremataria. Mas aquele paroxismo estupendo acobardava-os vitoriosos. Os prisioneiros. Chegaram no dia 24 os primeiros prisioneiros. Voltando triunfante, a tropa, que a princípio colhera em caminho meia dúzia de crianças, de 4 a 8 anos, por ali dispersas e tolhidas de susto, ao esquadrinhar melhor os casebres conquistados encontrar algumas mulheres e alguns lutadores, feridos. Estes últimos eram poucos e vinham em estado deplorável. Tropegos, arrastados, exaustos. Um suspenso pelas axilas entre duas praças, meio desmaiado. Tinha, diagonalmente, sobre o peito nu, a desenhar-se num recalque forte, a lâmina do sabre que o abatera. Outro, o velho Curiboca. Desfalecido que não vingara disparar a carabina sobre os soldados. Parecia um desenterrado claudicante. Ferido, havia meses, por estilhaços de granada, no ventre, ali tinha 2 furos, de bordos vermelhos e cicatrizados, por onde extravasavam os intestinos. A voz morria-lhe na garganta, num regougo opresso. Não o interrogaram. Posto à sombra de uma barranca, continuou na agonia, que o devorava, talvez havia 3 meses. Algumas mulheres fizeram revelações, Vila Nova seguirá, na véspera, para a várzea da Ema. Sentia-se, já há tempos, fome no arraial, sendo quase todos os mantimentos destinados aos que combatiam, e, revelação mais grave, o conselheiro não aparecia. Desde muito. Ainda mais,
trancadas todas as saídas, começara para todos, lá dentro, o suplício crescente da sede. Não iam além as informações. Os que as faziam, inteiramente sucumbidos, mal respondiam às perguntas. Um único não refletia. Na postura abatida as provações que vitimavam os demais. Forte, de estatura meã e entroncada, um espécime sem falhas desses Hércules das feiras sertanejas, de ossatura de ferro articulando em juntas nodosas e apontando em apófises rígidas, era, tudo revelava. Um lutador de primeira linha, talvez um dos guerrilheiros acrobatas que se dependuravam ágeis nos dentilhões abalados da igreja nova. Primitivamente branco, requeimara-se-lhe inteiramente o rosto, mosqueado de sardas. Pendia-lhe a cintura, oscilante, batendo abaixo do joelho, a bainha vazia de uma faca de arrasto. Fora. Preso em plena refrega. Conseguirá derribar, num arremessão valente, 3 ou 4 praças, e lograria escapar se não caísse. Tonto, ferido desconso por uma bala na órbita esquerda. Entrou, jugulado como uma fera, na tenda do comandante da primeira coluna. Ali o largaram. O resfôlego precípite arguia o cansaço da luta. Alevantou a cabeça e o olhar singular que lhe saía dos olhos, a um cheio de brilhos, outro cheio de sangue, a assustava. Tartamudeou desajeitadamente, algumas frases mal percebidas. Tirou o largo chapéu de couro e, ingenuamente, fez menção de sentar-se. Era a suprema petulância do bandido. Brutalmente repelido, rolou aos tombos pela outra porta, escorjado sob punhos possantes. Fora, passaram-lhe, sem que protestasse, uma corda de sedenho na garganta. E, levado aos repelões para o flanco direito do acampamento, o infeliz perdeu-se com os sinistros companheiros que o ladeavam no seio misterioso da caatinga. A degola. Chegando à primeira canhada encoberta, realizava-se uma cena vulgar. Os soldados impunham invariavelmente à vítima um viva república, que era poucas vezes satisfeito. Era o prólogo invariável de uma cena cruel. Agarravam-na pelos cabelos, dobrando-lhe a cabeça, esgargalando-lhe o pescoço e, francamente exposta a garganta, degolavam-na. Não raro a sofreguidão do assassino repulsava esses preparativos lúgubres. O processo era, então, mais expedito, envaravam-na, prestes, a facão. Um golpe único, entrando pelo baixo ventre. Um destripamento rápido. Tínhamos valentes que ansiavam por essas covardias repugnantes, tácita e explicitamente sancionadas pelos chefes militares. Apesar de 3 séculos de atraso, os sertanejos não lhes levavam a palma no estadiar idênticas barbaridades. Capítulo 2. Depoimento do autor. Desvendemo-las rudemente. Deponhamos. O fato era vulgar. Fizera-se por menor insignificante. Começara sob o esporear da irritação dos primeiros reveses. Terminava friamente feito praxe costumeira, minúscula, equiparada às últimas exigências da guerra. Preso o jagunço válido e capaz de aguentar o peso da espingarda, não havia malbaratar-se. Um segundo em consulta inútil. Degolava-se, estripava-se. Um ou outro comandante se dava o trabalho de um gesto expressivo. Era uma redundância capaz de surpreender. Dispensava ao soldado atreito a tarefa. Esta era, como vimos, simples. Enlear ao pescoço da vítima uma tira de couro, num cabresto ou numa ponta de chiqueirador. Impeli-la por diante, atravessar entre as barracas, sem que ninguém se surpreendesse, e sem temer que se escapasse a presa, porque ao mínimo sinal de resistência ou fuga um puxão para trás faria que o laço se antecipasse à faca e o estrangulamento à degola. Avançar até a primeira covanca profunda, o que era um requinte de formalismo, e, ali chegados, esfaqueá-la. Nesse momento, conforme o humor dos carrascos, surgiam ligeiras variantes. Como se sabia,
o supremo pavor dos sertanejos era morrer a ferro frio. Não pelo temor da morte senão pelas suas consequências, porque acreditavam que, por tal forma, não se lhes salvaria a alma. Exploravam esta superstição ingênua. Prometiam-lhes não raro a esmola de um tiro, à custa de revelações. Raros o faziam. Na maioria emudeciam, estoicos, inquebráveis, defrontando a perdição eterna. Exigiam-lhes vivas a república. Ou substituíam essa irrisão dolorosa pelo chasquear franco e insultuoso de alusões cruéis, num coro hilar e bruto de facécias pungentes. E degolavam-nos, ou coziam-nos a pontaços. Pronto. Sobre a tragédia anônima, obscura, desenrolando-se no cenário pobre e tristonho das encostas eriçadas de cactos e pedras, cascalhavam rinchavelhadas lúgubres, e os matadores volviam para o acampamento. Nem lhes inquiriam pelos incidentes da empresa. O fato descambara lastimavelmente a vulgaridade completa. Os próprios jagunços, ao serem prisioneiros, conheciam a sorte que os aguardava. Sabia-se no arraial daquele processo sumaríssimo e isto, em grande parte, contribuiu para a resistência doida que patentearam. Render-se-iam, certo, atenuando os estragos e o aspecto odioso da campanha, a outros adversários. Diante dos que lá estavam, porém, lutariam até a morte. E quando, afinal jugulados, eram conduzidos à presença dos chefes militares, iam conformados ao destino deplorável. Revestiam-se de serenidade estranha e uniforme, inexplicável entre lutadores de tão variados matizes, e tão discordes caracteres. Mestiços de toda a sorte, variando, díspares, na índole e na cor. Alguns se aprumavam com altaneria incrível, no degrau inferior e último da nossa raça. Notemos alguns exemplos. Um negro, um dos raros negros puros que ali havia, preso em fins de setembro, foi conduzido à presença do comandante da primeira coluna, general João da Silva Barbosa. Chegou arfando, exausto, da marcha aos encontrões e do recontro em que fora acolhido. Era espigado e seco. Delatava na organização desfibrada os rigores da fome e do combate. A magreza alongara-lhe o porte, ligeiramente curvo. A grenha, demasiadamente crescida, afogava-lhe a fronte estreita e fugitiva, e o rosto, onde o prognatismo se acentuara, desaparecia na lanugem espessa da barba, feito uma máscara amarrotada e imunda. Chegou em cambaleios. O passo claudicante e infirme, a cabeça lanzuda, a cara exígua, um nariz chato. Sobre lábios grossos, entreabertos pelos dentes oblíquos e saltados, os olhos pequeninos, luzindo vivamente dentro das órbitas profundas, os longos braços desnudos, oscilando, andavam-lhe a aparência rebarbativa de um orango valetudinário. Não transpus a colceira da tenda. Era um animal. Não valia a pena interrogá-lo. O general de brigada João da Silva Barbosa, da rede em que convalescia de ferimento recente, fez um gesto. Um cabo de esquadra, empregado na comissão de engenharia e famoso naquelas façanhas, adivinhou-lhe o intento. Achegou-se com o baraço. Diminuto na altura, entretanto, custou a enleá-lo ao pescoço do condenado. Este, porém, auxiliou-o tranquilamente, desceu o nó. Embaralhado, enfiou pelas próprias mãos, jugulando-se. Perto, um tenente do Estado-Maior de primeira classe e um quintanista de medicina contemplavam aquela cena. E viram transmudar-se o infeliz, apenas dados os primeiros passos para o suplício. Daquele arcabouço denegrido e repugnante, mal soerguido nas longas pernas murchas, despontaram repentinamente linhas admiráveis, terrivelmente esculturais, de uma plástica estupenda. Um primor de estatuária modelado em lama. Retificara-se de súbito a envergadura abatida do negro aprumando-se, vertical e rígida, numa bela atitude singularmente
Altiva. A cabeça firmou-se-lhe sobre os ombros, que se retraíram, dilatando o peito, alçada num gesto desafiador de sobranceria. Fidalga, e o olhar, num lampejo varonil, iluminou-lhe a fronte. Seguiu impassível e firme, mudo, a face imóvel, a musculatura gasta duramente em relevo sobre os ossos, num desempenho impecável, feito uma velha estátua de Titã, soterrada. Havia 4 séculos e aflorando, denegrida e mutilada, naquela imensa ruinaria de Canudos. Era uma inversão de papéis. Uma antinomia vergonhosa. E estas coisas não o impressionavam. Fizera-se uma concessão ao gênero humano e não se trucidavam mulheres e crianças. Fazia mister, porém, que se não revelassem perigosas. Foi o caso de uma mameluca quarentona, que apareceu certa vez, presa, na barraca do comando em chefe. O general estava doente. Interrogou-a no seu leito de campanha, rodeado de grande número de oficiais. O inquérito resumia-se às perguntas do costume acerca do número de combatentes, estado em que se achavam, recursos que possuíam, e outras, de ordinário respondidas por um sei não, decisivo ou um e eu sei, vacilante e ambíguo. A mulher, porém, desenvolta, enérgica e irritadiça, espraiou-se em considerações imprudentes. Nada valiam tantas perguntas. Os que as faziam sabiam bem que estavam perdidos. Não eram sitiantes, eram presos. Não seriam capazes de voltar como os das outras expedições, e em breve teriam desdita maior. Ficariam, todos, cegos e tateando à toa por aquelas colinas, e tinha gesticulação incorreta, desabrida e livre. Irritou. Era um virago perigoso. Não merecia o bem-querer dos triunfadores. Ao sair da barraca, um alferes e algumas praças seguraram-na. Aquela mulher, aquele demônio de Anáguas, aquela bruxa. Agourentando a vitória próxima, foi degolada. Poupavam-se as tímidas, em geral consideradas trambolhos. Incômodos no acampamento, atravancando-o, como bruacas imprestáveis. Era o caso de uma velha que se aboletara com 2 netos de cerca de 10 anos junto à vertente em que acampava o piquete de cavalaria. Os pequenos, toliços, num definhamento absoluto, não andavam mais, tinham volvido a engatinhar. Choravam desapoderadamente, de fome. E a avó, desatinada, esmolando pelas tendas os restos das marmitas, e correndo logo a acalentar los, aconchegando-lhes dos corpos os frangalhos das camisas, e deixando-os outra vez, agitante, infatigável no desvelo, andando aqui, ali, à cata de uma blusa velha, de uma bolacha caída do bolso dos soldados, ou de um pouco d'água, acurvada pelo sofrimento e pela idade, titubeando de um para outro lado, indo e vindo, cambeteante e sacudida sempre por uma tosse renitente, de tísica. Constringia os corações mais duros. Tinha o quer que fosse de um castigo, passava e repassava como a sombra impertinente e recalcitrante de um remorso. A degolação era, por isto, infinitamente mais prática, dizia-se nuamente. Aquilo não era uma campanha, era uma charqueada. Não era a ação severa das leis, era a vingança. Dente por dente. Naqueles ares pairava, ainda, a poeira de Moreira César, queimado, devia-se queimar. Adiante, o arcabouço decapitado de Tamarindo, devia-se degolar. A repressão tinha 2 polos, o incêndio e a faca. Justificavam-se, o coronel Carlos Teles poupara certa vez um sertanejo prisioneiro. A ferocidade dos sicários retraíra-se diante da alma generosa de um herói. Mas este pagará o deslize imperdoável de ser bom. O jagunço, que salvara, conseguirá fugir e dera-lhe o tiro que o removerá do teatro da luta.
Acreditava-se nestas coisas. Inventavam-nas. Eram antecipados recursos absolutórios. Exageravam-se, calculadamente, outras, os martírios dos amigos trucidados, caídos nas tocaias traiçoeiras, ludibriados depois de cadáveres e postos como espantalhos à orla dos caminhos. A selvageria impiedosa. Amparava-se a piedade pelos companheiros mortos. Vestia o luto chinês da púrpura e, lavada em lágrimas, lavava-se em sangue. Um grito de protesto. Ademais, não havia a temer-se o juízo tremendo do futuro. A história não iria até ali. Afeiçoara-se a ver a fisionomia temerosa dos povos na ruinaria majestosa das cidades vastas, na imponência soberana dos coliseus ciclópicos, nas gloriosas chacinas das batalhas clássicas e na selvatiqueza épica das grandes invasões. Nada tinha que ver naquele matadouro. O sertão é omissio. Quem lhe rompe as trilhas, ao divisar a beira da estrada a cruz sobre a cova do assassinado, não indaga do crime. Tira o chapéu, e passa. E lá não chegaria, certo, a correção dos poderes constituídos. O atentado era público. Conhecia-o, em Monte Santo, o principal representante do governo, e silenciara. Coonestara-o com a indiferença culposa. Desse modo a consciência da impunidade. Do mesmo passo fortalecida pelo anonimato da culpa e pela cumplicidade tácita dos únicos que podiam reprimi-la, amalgamou-se a todos os rancores acumulados, e arrojou, armada até aos dentes, em cima da mísera sociedade sertaneja, a multidão criminosa e paga para matar. Canudos tinha muito apropriadamente, em roda, uma cercadura de montanhas. Era um parêntese, era um hiato. Era um vácuo. Não existia. Transposto aquele cordão de serras, ninguém mais pecava. Realizava-se um recuo prodigioso no tempo, um resvalar estonteador por alguns séculos abaixo. Descidas as vertentes, em que se entalava aquela furna enorme. Podia representar-se lá dentro, obscuramente, um drama sanguinolento da Idade das Cavernas. O cenário era sugestivo. Os atores, de um e de outro lado, negros, caboclos, brancos e amarelos, traziam, intacta, nas faces, a caracterização indelével e multiforme das raças, e só podiam unificar-se sobre a base comum dos instintos inferiores e maus. A animalidade primitiva, lentamente expungida pela civilização, ressurgiu, inteiriça. Desforrava-se afinal. Encontrou nas mãos, ao invés do machado de diorito e do arpão de osso, a espada e a carabina. Mas a faca relembrava-lhe melhor o antigo punhal de sílex lascado. Vibrou-a. Nada tinha a temer. Nem mesmo o juízo remoto do futuro. Mas que entre os deslumbramentos do futuro caia, implacável e revolta, sem altitude, porque a deprime o assunto, brutalmente violenta, porque é um grito de protesto, sombria, porque reflete uma nódoa a esta página sem brilhos.